Prepare-se para explorar os segredos mais surpreendentes e desconhecidos de uma das figuras mais enigmáticas da história. Desde encontros misteriosos até eventos milagrosos que fizeram até os mais céticos duvidarem, essa jornada vai te levar pelos momentos que definiram o legado da Rainha Isabel II. É possível que sua vida esconda uma mensagem tão poderosa que, mesmo após sua morte, ainda se continue falando dela. Fique e descubra como cada cena parece nos aproximar de um enigma sem solução. Número 1. Uma mensagem do silêncio. O retorno de Isabel II. A história começa em um contexto de incerteza. É um tempo que, para os britânicos, é marcado por momentos de disrupção, angústia e mudança, tanto no pessoal quanto no nacional. Nesse cenário, surge a imagem da Rainha Isabel II, lembrada não apenas por seu papel como monarca, mas também pela força de sua fé. Em um tempo onde a estabilidade parece vacilar, muitos encontraram consolo nas palavras e no exemplo que Isabel deu durante toda a sua vida. Por quê? Por que a figura dessa rainha inspira tanto? Essa é a pergunta que ronda a mente de muitos. No entanto, o que chama a atenção nessa cena inicial é um rumor em particular. Alguns afirmam que a Rainha Isabel II não se foi para sempre. Sim, você leu certo. Circulam afirmações sobre um retorno da rainha, embora não em um sentido convencional. Através das redes sociais, a história de que Isabel retornou com uma mensagem transcendental se espalhou. É uma mensagem do além, um chamado à reflexão. As perguntas são muitas e as respostas, quase nenhuma. A possibilidade de uma mensagem divina faz com que alguns sintam arrepios e outros um tipo de fascinação. O que uma figura tão emblemática poderia ter a nos dizer? Número 2. Infância e formação cristã. Desde os seus primeiros anos, Isabel não foi apenas mais uma menina real. A vida dela estava destinada a ser distinta, e desde pequena, sua formação foi intensa e meticulosa. Nasceu em uma família que, além de ser governante, tinha um firme compromisso com os princípios da fé cristã. Seu batismo na Igreja da Inglaterra foi o primeiro passo em um caminho que a aproximaria dos valores que manteve até o fim. No entanto, sua educação não se limitou aos ensinamentos tradicionais de uma fé cristã, figura da realeza. Isabel recebeu uma criação em que os valores cristãos eram fundamentais, especialmente graças à influência de seu pai, o rei Jorge VII, e de sua mãe, a rainha-mãe. Isabel e sua irmã Margarida, sob o olhar atento de sua professora Margarida Crawford, frequentavam regularmente a igreja e recebiam uma instrução religiosa rigorosa. Essa formação não era uma simples obrigação. Desde uma idade surpreendentemente precoce, Isabel começou a desenvolver uma relação pessoal com seu pai, com Cristo. Era uma menina, sim, mas sua vida espiritual estava muito mais avançada do que a de outras crianças da sua idade. Crawford se encarregou de que as meninas não apenas entendessem as doutrinas, mas que as vivessem em cada aspecto do seu dia a dia. Assim, a fé deixou de ser apenas uma parte da sua vida e se tornou a própria essência de quem seria. Com apenas 11 anos, Isabel já tinha uma compreensão espiritual que muitos adultos desejam alcançar. Para ela, os ensinamentos de Cristo eram um farol que guiava seus pensamentos e ações. As rotinas rigorosas que incluíam a leitura das Sagradas Escrituras não eram algo que ela levava na brincadeira. Número 3. Início da Segunda Guerra Mundial. A vida de Isabel II mudou radicalmente quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, ela tinha apenas 13 anos, uma idade em que a maioria das crianças ainda está descobrindo o mundo. E já se via obrigada a compreender os horrores de um conflito de alcance global. A guerra não era um acontecimento distante ou abstrato. As consequências se faziam sentir diretamente em sua casa e em sua família. Nessa época, Isabel se deparou com uma realidade que ia muito além dos jogos e da inocência da sua infância. Era uma realidade de sacrifícios, perda e decisões difíceis que não estavam em suas mãos. Para Isabel, a guerra foi um momento que aprofundou sua relação com a fé.
As orações e a Bíblia se tornaram seu refúgio pessoal, uma fonte de conforto diante da incerteza. O caos que se desenrolava na Europa também afetava a vida da família real, e não apenas em termos de segurança. Isabel começou a compreender que, como futura monarca, teria que ser forte, resiliente, e estar preparada para assumir o papel de líder que o destino lhe reservava. Esses anos de guerra não apenas marcaram Isabel, mas a moldaram profundamente, ensinaram-na a ser compassiva, a valorizar a paz e a entender o sofrimento do seu povo. A Segunda Guerra Mundial foi uma época crucial na vida da futura rainha e lhe deu uma maturidade e um senso de responsabilidade que poucas pessoas da sua idade experimentam. Através da fé, Isabel encontrou o consolo necessário para enfrentar aqueles dias de incerteza e a força para se comprometer ainda mais com seu papel na história. Número 4. Milagre de Dunkerque. Para Isabel e sua família, o milagre de Dunkerque foi um momento de fé e esperança em meio ao terror da Segunda Guerra Mundial. Com apenas 14 anos, Isabel foi testemunha de como uma nação inteira se uniu em oração para pedir a salvação de seus soldados presos nas praias de Dunkerque. Era o ano de 1940 e as forças alemãs haviam arrasado as defesas dos aliados, deixando centenas de milhares de soldados britânicos e franceses encurralados e sem uma saída aparente. Em uma situação tão desesperadora, o rei Jorge VI, pai de Isabel, convocou todo o país para um dia nacional de oração, um ato que evidenciou a profunda fé da família real e que inspirou Isabel de uma maneira inesquecível. O chamado à oração mobilizou toda a nação. As igrejas se encheram de pessoas que imploravam por um milagre, por algo que rompesse as correntes da tragédia, que parecia inevitável. Isabel, ainda adolescente, compreendia em parte a magnitude do que estava acontecendo. A fé dela, alimentada desde pequena pelos pais, a fez-se unir às orações, confiando que o poder da oração poderia realizar o que os planos militares não haviam conseguido. O milagre de Dunkerque não apenas salvou vidas, mas também consolidou em Isabel uma convicção profunda sobre a responsabilidade de liderar com fé e esperança. Foi uma experiência que moldou seu caráter e lhe mostrou o impacto de uma oração sincera. Para muitos, o milagre de Dunkerque foi simplesmente uma série de eventos afortunados. Para Isabel, foi uma confirmação de que a mão de Deus estava presente, guiando e protegendo sua nação quando mais precisava. Número 5. Primeiro papel militar oficial. À medida que Isabel crescia, suas responsabilidades também aumentavam. Em plena Segunda Guerra Mundial, o senso de dever e compromisso que seus pais lhe ensinaram foi colocada à prova. Com apenas 18 anos, Isabel assumiu seu primeiro papel militar oficial como coronel da Guarda de Granadeiros, um cargo simbólico, mas de grande importância, que mostrava seu apoio e solidariedade com os soldados britânicos na linha de frente. Embora seus pais inicialmente desejassem que Isabel permanecesse em um ambiente seguro, ela insistiu em se envolver de alguma forma, convencida de que precisava fazer mais do que apenas observar de longe. Isabel assumiu esse papel com uma seriedade impressionante. Não era apenas um título para ela. Era uma oportunidade de se aproximar daqueles que arriscavam suas vidas. Apesar de ser um papel majoritariamente cerimonial, Isabel deu o seu melhor para inspirar os soldados e lembrá-los de que seu serviço era valorizado. Queria que os homens e mulheres das Forças Armadas soubessem que a família real estava ao lado deles, compartilhando seus sacrifícios e orações. No entanto, ela não parou por aí. Número 6. Ascensão ao trono e primeiros deveres. A vida de Isabel mudou de forma irrevogável quando, em 1952, seu pai, o rei Jorge VI, faleceu enquanto ela e seu esposo, o príncipe Felipe, estavam em uma turnê na África. Para Isabel, essa notícia não significava apenas a perda de seu pai, mas também o fim de uma era de preparação e o começo de uma vida dedicada ao serviço como rainha. Com apenas 25 anos, Isabel teve que assumir a responsabilidade de liderar uma nação.
Aquela viagem, que havia começado como uma visita diplomática, se tornou sua viagem de volta para casa, como a nova soberana da Grã-Bretanha. O peso dessa notícia era imenso, mas Isabel enfrentou a situação com a calma e a dignidade que o mundo viria a conhecer e admirar. Em um instante, passou de princesa a rainha, e soube que precisava voltar imediatamente a Londres para assumir as rédeas da monarquia. Sua ascensão ao trono foi uma transição solene, cheia de protocolos e responsabilidades, mas também de emoções profundas. Isabel sabia que cada uma de suas ações seria observada de perto e que ela deveria se tornar um exemplo de estabilidade e dedicação. Em um mundo que estava mudando rapidamente. Ao chegar a Londres, Isabel foi recebida com grande solenidade. A cerimônia de proclamação no Palácio de São Tiago foi um dos primeiros atos oficiais que marcou sua entrada no trono. Um evento que milhões de pessoas acompanharam com atenção. No entanto, isso era apenas o começo. Isabel assumiu seus primeiros deveres como rainha, com um senso de dever que havia herdado de seu pai. Desde o dia em que se tornou rainha, Isabel mostrou que sua liderança não se baseava no poder, mas sim no dever e na fé que sempre a guiou. Número 7. Cerimônia de coroação. A cerimônia de coroação de Isabel II foi um evento de proporções épicas, um espetáculo de solenidade e tradição que cativou o mundo todo. Celebrada em 2 de junho de 1953 na Abadia de Westminster, foi a primeira vez que uma cerimônia real de tal magnitude foi transmitida ao vivo pela televisão, permitindo que milhões de pessoas em todo o planeta presenciassem o momento em que Isabel assumiu oficialmente a coroa. Esse evento marcou um antes e um depois, pois abriu as portas da monarquia ao público como nunca antes. Dentro da Abadia de Westminster, o ambiente era solene e carregado de história. Os passos de Isabel ressoavam na antiga igreja enquanto ela se aproximava do altar. Lá, o arcebispo de Canterbury. Ele a ungiu com óleo sagrado, um momento de profunda significação espiritual que simbolizava sua dedicação a Deus e ao serviço de seu povo. Foi uma cerimônia cheia de simbolismo e de rituais ancestrais, cada um dos quais tinha um significado especial. Finalmente, o arcebispo colocou a coroa de São Eduardo sobre a cabeça de Isabel. E naquele instante, o mundo soube que a jovem princesa agora era oficialmente a rainha. A cerimônia de coroação de Isabel II não foi apenas um ato de formalidade. Foi o início de um reinado que seria marcado pela fé, dedicação e serviço. Isabel mostrou que estava pronta para liderar com determinação e humildade, uma rainha para seu tempo e para o futuro. Desde aquele dia, a imagem da jovem Isabel com a coroa na cabeça e o cetro nas mãos. Ela se tornou um ícone da monarquia britânica e um lembrete da promessa de liderança que cumpriu durante sua vida. Número 8. Visita a Aberfan. Em 20 de outubro de 1966, um devastador deslizamento de terra atacou a pequena cidade mineradora de Aberfan, no país de Gales, enterrando uma escola primária e causando a morte de 144 pessoas, a maioria delas crianças. Esse trágico evento comoveu profundamente a nação e o mundo todo. A rainha Isabel II, ao saber da tragédia, decidiu que deveria ir pessoalmente oferecer suas condolências e apoio às famílias. Em luto, embora no começo ela tenha duvidado se sua presença poderia ser um consolo em meio a tanto dor. Finalmente, ela se dirigiu a Aberfan em uma visita que deixou uma impressão duradoura tanto na rainha quanto nos habitantes da comunidade. Ao chegar ao local da tragédia, a rainha foi recebida com uma mistura de gratidão e profunda tristeza. O povo havia sido transformado em um lugar de luto e desolação, e cada canto lembrava a trágica perda que as famílias haviam sofrido. A rainha Isabel caminhou entre os escombros e conversou com os pais e familiares das vítimas, ouvindo suas histórias com atenção e empatia. Em vez de realizar um ato protocolar, Isabel se dedicou a mostrar seu apoio de maneira sincera e humilde. Sua presença não era de uma figura real, mas a de uma mulher compassiva que compartilhava a dor daqueles que haviam perdido seus entes queridos.
Para muitos, a rainha Isabel II mostrou com essa visita que seu dever como monarca ia além dos atos cerimoniais. Era uma rainha que, não importando sua posição, era capaz de compartilhar a dor e a tristeza do seu povo. Nos anos seguintes, Isabel continuou lembrando das vítimas de Aberfan e manteve uma relação próxima com a comunidade. A tragédia de Aberfan deixou uma marca indelével em sua vida, assim como a experiência de consolar os habitantes daquela pequena cidade. A mineradora transformou sua maneira de entender seu papel como rainha e como figura de apoio nos momentos de maior desespero. Número 9. Assassinato de Lord Mountbatten. Em 20 de agosto de 1979, a família real britânica foi abalada por um ato de violência inesperado. Lord Louis Mountbatten, primo da rainha Isabel II e uma das pessoas mais próximas a ela, foi assassinado em um atentado do grupo separatista IRA enquanto estava em seu barco na costa da Irlanda. Esse evento no solo representou uma perda pessoal para a rainha, mas também deixou uma cicatriz na relação entre o Reino Unido e a Irlanda. Isabel, ao receber a notícia, mostrou um interesse que muitos não esperavam. Em vez de buscar represálias ou responder com ira, ela escolheu o perdão, um ato que ressoou em sua vida e que refletiu os valores cristãos que sempre havia praticado. Para a rainha, a perda de Lord Mountbatten foi devastadora. Ele tinha sido uma figura de apoio e carinho em sua vida, especialmente na juventude, e sua morte foi um lembrete da fragilidade da vida e dos perigos que sua família enfrentava. Apesar da tragédia, Isabel decidiu que a vingança não era o caminho certo. Em vez disso, optou pela reconciliação e pelo perdão, uma decisão que não foi apenas difícil a nível pessoal, mas também a nível político, já que a relação com a Irlanda era complexa e cheia de tensões. Anos depois, essa decisão se refletiu em sua visita à Irlanda, um gesto histórico de reconciliação que mostrou ao mundo que a rainha Isabel II estava disposta a deixar para trás o rancor e estender uma mão de paz. A morte de Lord Mountbatten foi uma tragédia pessoal, mas também uma lição de perdão que a rainha transmitiu ao seu povo e ao mundo, mostrando que a verdadeira força está em saber perdoar e em buscar a paz, mesmo quando isso parece impossível. Impossível. Número 10. Atentado na Nova Zelândia. Em 14 de outubro de 1981, durante uma visita real à Nova Zelândia, a rainha Isabel II enfrentou um dos momentos mais perigosos de sua vida. Um jovem, em um ato de audácia e inconsequência, disparou contra a rainha enquanto ela saía de seu carro. Esse atentado chocou o público e gerou um momento de pânico entre os presentes. No entanto, o que mais surpreendeu foi a reação de Isabel. Em vez de mostrar medo ou buscar refúgio, a rainha se manteve tranquila, serena e completamente imutável, uma atitude que muitos interpretaram como uma demonstração de sua força e de seu compromisso com seus deveres reais. Isabel, naquele momento, parecia desafiar o agressor apenas com sua presença. Sua calma sob pressão foi vista como um símbolo de sua coragem, e a forma como enfrentou o perigo inspirou todos que presenciaram o atentado. Para ela, não se tratava apenas de evitar o perigo, mas de mostrar que não permitiria que o medo interferisse em sua responsabilidade como um monarca. Essa serenidade lhe rendeu ainda mais respeito entre seus súditos, que viam em sua rainha uma líder que não se intimidava diante dos desafios nem das ameaças. A serenidade com que Isabel enfrentou esse atentado refletiu os ensinamentos de Cristo nos quais ela havia sido educada. Não ter medo de fazer o que é certo, aconteça o que acontecer. A partir daquele dia, o povo britânico e o mundo inteiro viram em Isabel uma monarca que, mesmo diante da adversidade, mantinha sua fé e seu compromisso intactos. O atentado na Nova Zelândia não apenas mostrou a vulnerabilidade da rainha, mas também sua incrível resiliência e sua vontade de seguir em frente, sem deixar que o medo a parasse. Número 11. Visita histórica à Irlanda. No dia 11 de maio de 2011, Isabel II fez uma visita histórica à Irlanda, sendo a primeira monarca britânica a pisar solo irlandês em mais de um século.
Essa viagem marcou um momento de reconciliação entre duas nações, cuja história estava cheia de conflitos e tensões. A decisão da rainha de visitar a Irlanda foi arriscada, já que muitos de ambos os lados tinham sentimentos mistos sobre a visita. No entanto, Isabel compreendeu a importância desse gesto e decidiu ir, mostrando que estava disposta a estender a mão da paz a um país que havia sofrido sob o domínio britânico. Desde o primeiro momento, a visita esteve carregada de simbolismo. A rainha se mostrou respeitosa com as tradições irlandesas e prestou homenagem às vítimas do conflito entre as duas nações. Em um ato de profunda empatia, Isabel colocou uma oferta floral no Jardim da Recordação, em Dublin, um lugar que homenageia os combatentes que morreram lutando pela independência da Irlanda. Esse gesto foi interpretado como uma demonstração de respeito e reconhecimento ao povo irlandês, e muitos viram nele um desejo genuíno de reconciliação. A visita de Isabel à Irlanda foi mais do que um ato diplomático. Foi uma tentativa de curar feridas. Consciente de que sua presença poderia causar controvérsia, a rainha se esforçou para mostrar humildade e respeito em cada evento. A visita histórica à Irlanda mostrou que Isabel não era apenas uma rainha, mas também uma construtora de pontes. Uma mulher que valorizava a paz acima do orgulho. Sua atitude conciliadora e sua disposição para enfrentar temas delicados conquistaram o respeito e a admiração não só dos britânicos, mas também dos irlandeses. Essa viagem foi um lembrete de que, mesmo nos conflitos mais antigos, sempre há uma oportunidade para a reconciliação e o perdão, valores que Isabel promoveu ao longo de sua vida. Número 12. Incêndio no Castelo de Windsor. No dia 20 de novembro de 1992, o Castelo de Windsor, uma das residências mais queridas pela Rainha Isabel II, sofreu um devastador incêndio que destruiu parte de sua estrutura histórica. Esse desastre ocorreu devido a uma lâmpada de trabalho que, ao ficar muito perto de uma cortina, incendiou o interior da capela privada do castelo. Isabel, que tinha um forte apego emocional ao lugar, sentiu uma profunda tristeza ao ver sua casa em chamas. No entanto, em vez de sucumbir à desesperação, ela assumiu o papel de líder e supervisionou pessoalmente os esforços de restauração. Para Isabel, o castelo não era apenas uma residência, mas também um símbolo da história e da herança britânica. Durante os esforços de reconstrução, ela se mostrou firme e decidida, demonstrando mais uma vez seu compromisso com suas responsabilidades. Isabel supervisionou cada detalhe da restauração, desde o planejamento até a execução, garantindo que o castelo recuperasse seu esplendor original. Esse evento não foi apenas uma catástrofe pessoal, mas também um desafio que colocou à prova a força e a resiliência da rainha. A restauração do Castelo de Windsor simbolizou a resiliência da rainha e da própria monarquia. Isabel enfrentou o incêndio com a mesma firmeza que havia mostrado em outras adversidades, demonstrando que nada, nem mesmo a destruição de um de seus lares mais queridos, poderia abalar seu compromisso com seu povo e com a história que representava. O renascimento de Windsor foi, em muitos sentidos, um reflexo da própria rainha inquebrantável, dedicada e disposta a preservar seu legado a todo custo. Número 13. Discursos de Natal anuais. Todo ano, desde 1948, a Rainha Isabel II tem pronunciado seu discurso de Natal, uma mensagem que chega a milhões de pessoas ao redor do mundo. Para Isabel, esses discursos anuais não eram apenas um ato protocolar, mas uma oportunidade de se conectar com seu povo e compartilhar seus pensamentos mais profundos, especialmente em um momento tão simbólico como o Natal. Ao longo dos anos, esses discursos se tornaram uma tradição esperada por todos, pois são uma forma de ver a humanidade da rainha, sua visão de mundo e, o mais importante, sua fé. Isabel usou esta plataforma para compartilhar reflexões pessoais e espirituais, especialmente sobre o verdadeiro significado do Natal. A rainha, profundamente influenciada pelos ensinamentos cristãos, aproveitou esses momentos para falar sobre a esperança, o amor, a unidade e a paz, valores que guiaram sua vida e seu reinado. Através dessas transmissões,
Isabel mostrou seu lado mais pessoal, destacando que, acima de seus deveres reais, sua fé sempre foi o centro de sua vida. Embora a rainha raramente se desvie de seus textos, a mensagem dela é clara e sempre foi consistente. Sua fé, sua dedicação ao serviço e seu chamado à paz e à reconciliação ressoam em cada palavra. Esse ato de se dirigir ao seu povo a cada Natal é uma tradição que reflete seu compromisso inquebrantável com os ideais da monarquia e com o povo britânico. Isabel soube como manter viva a conexão entre a família real e os cidadãos através desses discursos, mostrando que, apesar de seu status real, ela continua sendo uma figura que entende e compartilha as lutas e os triunfos do seu povo. Ao longo das décadas, esses discursos de Natal têm sido uma constante na vida de Isabel e se tornaram um ponto de referência, tanto para a monarquia quanto para a população, deixando claro que a fé e a unidade são os pilares sobre os quais se constrói a nação. Número 14. Morte do Príncipe Felipe. No dia 9 de abril de 2021, a rainha Isabel II sofreu uma das perdas mais profundas de sua vida, o falecimento de seu esposo, o Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Depois de 73 anos de casamento, Felipe foi um companheiro incansável e um apoio constante na vida da rainha. Sua morte representou não apenas o fim de uma era para a família real, mas também um golpe emocional para Isabel, que havia compartilhado com ele a maior parte de sua vida. O relacionamento entre Elizabeth e Philip foi, de muitas maneiras, um pilar sobre o qual grande parte do reinado de Elizabeth se apoiou. Felipe sempre esteve lá para ajudá-la, nos bons e maus momentos, oferecendo conselhos, apoio e estabilidade em um ambiente muitas vezes implacável. Embora seu papel oficial como consorte fosse limitado, Felipe teve um papel crucial na vida pública e privada de Isabel, e sua contribuição para o reinado foi imensa. A morte de Felipe deixou um vazio que só o tempo poderia começar a preencher. E para Isabel, esse foi um momento de luto pessoal profundo. O legado de Felipe, tanto como consorte quanto como figura pública, permanece imenso na história da família real e da rainha Isabel. Ao enfrentar essa grande perda, ela demonstrou mais uma vez sua capacidade de liderança. A força com que Isabel lidou com a morte do marido é um reflexo da vida que ela levou. Uma vida cheia de sacrifícios, dever e dedicação. E uma que, apesar da tristeza, continua a guiar a nação. Número 15. Jubileu de Platina. Em 1977, Isabel II celebrou seu Jubileu de Prata, marcando o 25º aniversário de seu reinado. Esse evento foi um marco em sua vida e na história da humanidade, monarquia britânica. O que muitos não sabiam, no entanto, era que o Jubileu de Prata era apenas o primeiro de muitos que Elizabeth celebraria ao longo de seu reinado, e cada um refletia a longevidade e a estabilidade que ela trouxera à família real. Em 2022, Isabel celebrou seu Jubileu de Platina, um evento que comemorou 70 anos de serviço no trono, algo sem precedentes na história da monarquia britânica. Esse Jubileu de Platina foi um evento de grande importância, não apenas para a família real, mas também para a nação e para a Commonwealth. Durante as celebrações, milhões de pessoas ao redor do mundo se uniram para homenagear a rainha e sua dedicação inabalável ao seu povo. Isabel, ao longo desses 70 anos, foi testemunha de mudanças transcendentais no mundo, e seu reinado se tornou um símbolo de estabilidade e continuidade. Seu Jubileu de Platina foi uma celebração de tudo que ela conquistou como monarca e foi uma oportunidade de refletir sobre o legado que ela deixou para trás. Esse evento também destacou a importância da família real na vida dos britânicos. Isabel sempre foi uma presença constante na vida pública, e seu Jubileu de Platina foi um testemunho da força da instituição que ela representava. Embora os tempos tivessem mudado e a monarquia já não tivesse o mesmo poder político de antigamente, o Jubileu de Platina mostrou que a figura da rainha continuava sendo fundamental para o povo britânico e para a Commonwealth.
Foi um momento de união e reflexão, e um lembrete do legado de Isabel como monarca. Número 16. Rumores sobre a ressurreição. Após a morte de Isabel II, em 8 de setembro de 2022, começaram a circular rumores extraordinários nas redes sociais e em diferentes meios de comunicação. Alguns afirmavam que a rainha havia retornado do além com uma mensagem divina, uma mensagem sobre a vida, enviado por Cristo para a humanidade. Embora esses rumores tenham sido rapidamente negados por fontes oficiais, o impacto que eles causaram foi surpreendente e revelador. Parecia que o mundo se recusava a se despedir de uma figura que, durante 70 anos, foi símbolo de estabilidade, força e fé. Para muitos, a ideia de que Isabel ainda tinha uma mensagem a entregar desde a eternidade era uma fonte de conforto e esperança. Esses rumores incomuns refletiam algo profundo, o amor e a reverência que milhões de pessoas sentiam por Isabel, que não foi apenas uma líder de sua nação, mas também uma guia espiritual para muitos. Ao longo de sua vida, Isabel compartilhou sua fé cristã e demonstrou um compromisso inabalável com seus princípios religiosos, uma atitude que inspirou gerações. Assim, a imagem de uma Isabel ressuscitada não era, para muitos, apenas uma fábula. Sendo um símbolo de que sua influência e seu legado espiritual continuavam vivos entre seus seguidores. Nesse contexto, seu retorno era mais uma manifestação da marca indelével que deixou no coração das pessoas. No final das contas, embora esses rumores nunca tenham chegado a mais do que isso, o mito de Elizabeth como uma figura que poderia retornar para inspirar seu povo fala da conexão emocional e espiritual que ela conseguiu construir durante sua vida com seu pai. Em sua partida, a rainha deixou um vazio que esses rumores tentaram preencher, aludindo a um espírito que transcendeu as barreiras do tempo. Assim, embora Isabel já não estivesse fisicamente presente, seu legado e seus valores continuariam acompanhando aqueles que a lembravam com carinho e respeito, imortalizando-a no imaginário coletivo.